Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo. Este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica onde nosso propósito é estudarmos livro por livro. Estamos em 1 Coríntios, ainda com o estudo O Novo Corpo, onde eu preguei na minha igreja e eu trouxe para vocês dividido em 3 partes. Hoje nós vamos ter mais uma aplicação e vamos ter a grande ideia do estudo total que eu não trouxe das outras vezes, pois eu só consegui fazer uma grande ideia do estudo completo, tá bom? Antes do estudo, eu já vou deixar para vocês aí em aberto que possivelmente na próxima quarta vai ter mais uma devocional, porque eu vou estar pregando no dia 23 na minha igreja. Então, espero conseguir, já que eu vou pregar domingo pela manhã, já conseguir fazer a gravação e postar para vocês já na próxima quarta-feira, tá bom? Antes do estudo também, quero deixar 2 recados. A Fiel Jovens lançou um desafio para quem vai estar participando este ano, e eu ganhei esse link, onde se você fizer inscrição pelo link que está na descrição do vídeo, você vai me dar pontos para eu entrar no ranking lá e ganhar prêmios lá, ganhar alguns brindes que eles colocaram lá pra gente, tá bom? E aí você vai se inscrever pelo link usando esse cupom promocional aqui, ó, menos mensagem, mais ação, mas só vale até o dia 20 de junho. Então, hoje, quarta-feira, dia 19, só vale até amanhã, dia 20. Então, amanhã é o limite para você se inscrever, ganhar esse super desconto e me ajudar a ficar entre os 3 melhores do ranking e ganhar brinde lá, tá bom? Aí, também, para quem não vai conseguir neste ano, o canal já está em 2025. Então, este ano estarei sorteando 3 ingressos, exatamente. Eu falei que seriam 2, mas eu já também comentei que minha irmã vai patrocinar mais um. Então, eu estarei sorteando 3 ingressos. O primeiro ingresso será sorteado no dia 6/7, onde eu retorno da Fiel no dia 30, e aí no sábado seguinte, dia 6/7, estarei fazendo uma live sorteando um ingresso. No dia 30 de dezembro, eu sortearei 2 ingressos. No meu aniversário, quem dá o presente sou eu. E eu vou passar as regras depois para vocês participarem. Primeiro, comente aqui, ó, em algum lugar do vídeo, aqui vai estar passando uma hashtag especial. Você vai simplesmente comentar nesse vídeo e já vai estar concorrendo. Já tem bastante vídeo até aqui com hashtags, então quanto mais você comentar, mais chance você tem de ganhar. Agora sim, nós vamos para a vinheta e depois da vinheta é o estudo, que é o que mais interessa. A vinheta já rodou, nós vamos dar sequência ao nosso estudo aqui, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 35 até o 58, diz assim na minha versão NVI. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. O homem tem uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há corpos terrestres. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro da lua, e o outro os das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério.
Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Oremos. Pai, Tu és soberano, maravilhoso, e mais uma vez eu rendo graças a Ti. Conduza-nos, Pai, em mais uma devocional para que nós sejamos transformados e mais parecidos contigo. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje está, então, entre os versículos 54 e 58. A vitória vem de Deus. Então, novo corpo, a vitória vem de Deus. Então, com base nessa perícope aqui, eu fiz duas pequenas divisões, como eu falei para vocês. Na minha igreja, eu fiz 3 divisões maiores, e dentro de cada divisão, divisões menores, por isso que eu trouxe para vocês o estudo separado. E aí, dentro dessa perícope, no 54 a 58, a vitória vem de Deus, eu consigo enxergar aqui no 54 a 57, vitória contra a morte. Paulo, então, ele está aqui, iniciando essa parte aqui, apresentando uma vitória contra a morte, onde aqueles que já morreram ressuscitarão em Cristo Jesus, porque Cristo já venceu a morte. Então, Cristo venceu a morte para que nós também possamos nele vencer. Ou seja, nossa esperança não está somente aqui na terra, nossa esperança está na eternidade, junto ao Pai, porque quando eu morrer, não acabam as esperanças. Eu sei que quando Cristo voltar, se eu já estiver morto, eu irei ressuscitar, recebendo um novo corpo, ou seja, vencendo a morte como Cristo já venceu. E aí eu vou ter então essa vitória contra a morte. Eu vou ter esse novo corpo por causa de Cristo Jesus. E aí no versículo 58, somente firmes no Senhor. Então Paulo, ele está esclarecendo para que a igreja se mantenha firme, para que eles pudessem deixar de lado toda a angústia, todo o desespero, toda a ansiedade, toda a esperança que era terrena, para que se voltassem para Cristo estivessem firmes no Senhor, para que eles pudessem se manter firmes e fazendo aquilo que foi ordenado a fazer. Ou seja, para que eles servissem com alegria, para que eles se dedicassem à obra do Senhor, para que eles cumprissem o papel o qual foi chamado, que é a igreja servir, que é a igreja proclamar o evangelho, que é fazer o nome de Cristo crescer ainda mais em meio às pessoas. E aí ele fala que se você tiver esperança somente aqui, né, no contexto que a gente vai entender, você tá inútil a sua fé. Então, estejam firmes, há esperança e vocês vão crescer no Senhor Jesus. Então, dediquem-se à obra do Senhor, ou seja, sirvam até que ele venha, e essa obra não será inútil. Quando Paulo fala que essa obra não será inútil, é de fato que é prazeroso servir. E a gente servindo até que ele venha, a gente está cada vez mais se preparando, cada vez mais alcançando santidade. E existe o corpo transformado para aqueles que não irão morrer quando Jesus voltar. Nós estamos já buscando essa transformação aqui ainda na terra. Buscamos ser mais parecido com ele, buscamos ser exemplo para glorificar o seu nome. Então, ser firme no Senhor é dedicar a sua obra até que ele venha ou até que eu morra e aguarde a volta para ressuscitar quando ele vier, no caso, né? Então, seguir firme se eu morrer, saber que irei ressuscitar na sua volta, ou seguir firme para que até a sua volta eu me dedique à sua boa obra. Então,
O que nós temos feito é a pergunta que eu faço diante dessa afirmação. Eu receberei um novo corpo, eu serei transformado quando Jesus voltar. O que eu tenho feito até ele voltar? Como eu tenho dedicado minha vida ao reino? Então são perguntas que a gente precisa refletir bastante. Nós não fomos chamados para ficar parado. Ah, sou salvo, então estou de boa. Não. Nós somos chamados para servir com alegria a Ele. Deus nos dá atribuições que os anjos gostariam de fazer, mas nós temos essa atribuição. Nós somos instrumentos do Senhor para proclamar o seu evangelho, para servir na sua boa obra. Então, o que nós temos feito até que ele venha? Como tem sido nossa dedicação, como tem sido nossa proclamação do evangelho diante disso? E aí, com base nisso, eu tenho uma aplicação. Vivamos dignos da vitória que recebemos. Ou seja, nós já vencemos no Senhor. Por causa de Cristo, nós já temos essa vitória. Então, vivamos digno dessa vitória. Há a morte literal, nós iremos morrer de fato. Isso existe. Mas se nós estamos no Senhor, nós iremos ressuscitar. E se nós estivermos no Senhor até que Ele volte e a gente ainda estiver vivo, nós seremos transformados. Nós iremos ressuscitar e nós seremos transformados. Nós já vencemos a morte em Cristo Jesus. É uma afirmação que nós podemos fazer para todos. Eu não tenho medo da morte porque eu já venci. Eu já tenho a esperança no céu junto ao Pai. Então, vivamos dignos dessa vitória já recebida no Senhor Jesus. Agora, irmãos, antes da grande ideia, uma observação que eu quero fazer para vocês, diante dos estudos que nós já fizemos, eu tinha apresentado uma outra grande ideia. Uma aplicação, no primeiro estudo, eu tinha feito uma aplicação que não está conforme o estudo geral que eu fiz. Porque no estudo geral, eu limitei a aplicação em menos tópicos. E como eu fiz o estudo separado para vocês, dentro das minhas 3 aplicações, ela está um pouco mais restrita. E aí eu tive que criar uma aplicação mais específica para o primeiro estudo. E uma aplicação que eu não apresentei para vocês é o seguinte: prepare-se para o processo de transformação. Essa eu não passei para vocês, mas tem a ver com o tópico geral do estudo, por isso que eu não apresentei para vocês. E a grande ideia, então, fica da seguinte forma: a vitória de Cristo sobre a morte na ressurreição nos dará um novo corpo, evidenciando nossa transformação. A vitória de Cristo sobre a morte na ressurreição nos dará um novo corpo, evidenciando nossa transformação. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.